ainda não acabou. Eduardo Paes Ferreira, presidente do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Lisboa, é convidado deste grande jornal. Professor, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. O espectro de guerra está definitivamente afastado não é da Europa, é da União Europeia, deste espaço europeu. Bem, enfim, já o James Bond dizia never say never, de maneira que, enfim, estas declarações totalmente categóricas que está afastado para sempre, eu não as faria, mas, digamos, não penso que haja um risco iminente. Há, no entanto, uma coisa que é importante frisar, e que creio que foi o próprio Sr. Van Rompuy que frisou, que é que a paz não é apenas a ausência de guerra. A paz passa por outras coisas, passa também pela justiça, pela democracia, pelo desenvolvimento. Lembro-me, aliás, do Papa Paulo VI, que dizia que o desenvolvimento era o novo nome da paz. Portanto, digamos, temos a possibilidade de ter uma situação em que não há um conflito armado, mas em que, em rigor, talvez não estejamos numa situação de paz no sentido mais amplo da palavra. E é nessa conjuntura que estamos num outro tipo de guerra? Acho que a conjuntura, desse ponto de vista, é deprimente, digamos. O sonho da União Europeia, o grande sonho da União Europeia era, de facto, essa unidade dos povos, essa espécie de Estados Unidos da Europa, a que apelou, e tudo isso é muito irónico. Porventura, enfim, na origem da União Europeia ou das comunidades europeias está o célebre discurso do Winston Churchill a apelar à União dos Estados Europeus. Digo irónico porque sabemos que a Inglaterra depois tomou todo o distanciamento em relação à Europa. Ainda hoje só foi lá o vice-primeiro-ministro. O primeiro-ministro poupou-se essa deslocação a Bruxelas, o que não deixou de ser um pouco chocante quase ver que ele não foi a estas comemorações. Mas, portanto, digamos, essa Europa que nasce com esse grande desígnio, de alguma forma está a desvanecer-se neste domínio da austeridade. Aliás, houve um artigo muito interessante do Amartya Sen, que justamente dizia isso. Tinha um título que a austeridade estava a minar a Europa. E está, porque, além de mais, está a fazer divisões que nunca existiram na Europa. Católicos, protestantes, virtuosos, pecadores, norte, sul, países da manteiga, países do azeite. E até na versão, enfim, do deputado Rui Tavares, de alguma forma volta a haver uma cortina de ferro na Europa entre os países. Subjacente esse discurso de Churchill também. Exatamente. De certa forma. Que não deixa de ser interessante essa referência que referiu. Diga uma coisa, professor. Eu hoje, por acaso, dei por mim a pensar nisto. Na atual conjuntura, se não tivéssemos a atual consolidação do edifício europeu, estaríamos em guerra? É uma dessas questões extremamente difíceis de responder, porque nós temos hoje, digamos, uma experiência de mais de 60 anos desta coabitação, que foi atenuando, digamos, as tensões. Os pais fundadores, um dos objetivos deles era criar uma malha tão interdependente entre Estados e povos que depois fosse impossível. Claramente. A declaração... Se calhar tiveram sucesso, não é? Penso que sim. Nós temos coisas de que nos orgulharmos. E, enfim, este Prémio Nobel, de alguma forma, pode parecer como um pouco irónico num momento tão mau pela Europa, mas é claro que ele é dado por esse papel na reconstituição da Europa e na consagração de um grande período de paz. Nós vivemos um dos maiores, se não o maior período de paz na Europa. E algum mérito há que dar à União Europeia nisto. A forma como ela não foi capaz de consolidar isto, há outro aspecto também importante, que é que, enfim, com todos os problemas, apesar de tudo, a transição dos países do centro e do leste da Europa também foi, de alguma forma, apoiada. A Alemanha aproveitou magistralmente a integração europeia para reintegrar a Alemanha Oriental no seu seio. E, portanto, tudo isso é evidente que diminuiu muito as tensões. Mas, por exemplo, voltando a esse conjunto de países do centro e leste da Europa, hoje em dia estão muito acesos de novo os ódios étnicos, as grandes tensões na sociedade. E com países como a Hungria, enfim, aí mais acentuadamente, talvez mais despoderadamente do que outros, a aparecerem fenómenos fascistas preocupantes. E foi sempre a conjugação desses dois fatores, pelo menos a conjugação desses dois fatores, crises agudas e
o exacerbar dos nacionalismos nacionalismo, que empurraram a Europa para a guerra, não é? As crises criam uma situação de medo, o medo do outro, o medo do que está para vir, e o medo é, digamos, o melhor caminho para potenciais ditadores e para situações de conflito, enfim, para tentar resolver os nossos problemas, digamos, à custa dos outros e não da solução dos problemas interiores. A Europa tem uma crise de liderança quando comparado com, eu arrisco-me a adjetivar, com a capacidade dos líderes europeus na altura da fundação. Sabe, Grandiosidade. eu tenho alguma dificuldade. Se calhar nós nunca somos muito justos para os nossos contemporâneos. Quem sabe se daqui a 20 anos as pessoas olharão para o Sr. Van Rompuy e para o Dr. Durão Barroso e dirão grandes líderes que eles eram. Isto parece inverosímil para nós. Mas sei lá quais foram os comentários que houve no tempo das figuras que hoje olhamos. Enfim, digo isto um pouco exagerando. O que é que me parece que aconteceu? Parece-me que houve alguma acomodação da Europa ao seu próprio sucesso. E repare, ainda hoje eu achei os discursos até inspirados, digamos, mas não há aí nenhum fôlego novo. Há quando muito um revisitar do passado com mais ou menos felicidade. E, portanto, neste sentido, que não vemos ninguém capaz de lançar uma ideia nova, seguramente. Mas também é preciso ver que a última grande ideia que foi lançada para a mesa europeia foi a União Económica e Monetária, que acabou por correr bastante mal. Enfim, todos sabemos que não foi criada nos termos exatos em que deveria ter sido criada, mas o que é certo é que foram esses em que foi criada e foram esses que conduziram em grande parte a situação. Foram essas fragilidades. No discurso, quando da entrega formal do Nobel da Paz, Durão Barroso referiu o exemplo de Portugal como um dos países que ao longo destes anos mais beneficiou, enfim, desta integração na União Europeia, desta construção do edifício europeu, fundamentalmente pela transição que conseguiu fazer de uma forma democrática e pela evolução que o país teve. Ganhámos, de facto, muito com a Europa. Não tenho dúvidas quanto a isso. Enfim, eu creio que por vezes as dificuldades do dia-a-dia nos podem levar a esquecer algumas coisas, mas acho que a forma como o país se modernizou nestes últimos 30 anos, mesmo antes da adesão, com as ajudas pré-adesão, e, sobretudo, digamos, a liberdade de circulação. Por exemplo, eu vejo hoje os jovens, a forma como circulam, o programa Erasmus, que é uma das maiores realizações para mim da União Europeia. Eu sinto hoje os jovens que se sentem muito europeus. Aquela frase do Sente que têm orgulho de serem europeus. Orgulho de ser europeus, que é uma coisa que na minha geração não é muito nítida. Ainda era uma geração muito dilacerada sobre qual era a fidelidade principal de Portugal. Por mim, isso sempre foi claro, que era a europeia, o que não significa que não se deva considerar as outras, mas, portanto, voltando a essa questão, é óbvio que Portugal beneficiou muito da entrada na União Europeia, mas não beneficiou tanto como devia. E, por exemplo, digamos, olhando para os números, que não é coisa que eu gosto muito de fazer, já há quem chega aí para olhar só para os números e não para outras realidades, o que é certo é que não fizemos uma recuperação do nosso PIB em relação à média europeia, como eventualmente poderíamos e deveríamos ter feito. Há seguramente auxílios que não foram utilizados da melhor forma. Enfim, nem penso tanto nos do FEDER, que apesar de tudo creio que foram utilizados de uma forma razoável. Enfim, claro, há esta contestação se temos autoestradas a mais ou não, mas as pessoas tendem a esquecer-se que se agora temos de mais, antigamente não tínhamos nada. Quer dizer, a epopeia que nada era... é a expressão correta, não é? Tínhamos Lisboa, Vila Franca de Xira, não é? E para ir ao Porto era uma verdadeira epopeia e tal, não é? De maneira que o que isto tudo permitiu de circulação no país, de melhor coesão no país, é muito significativo. Depois há outras áreas, por exemplo, o Fundo Social Europeu, que, digamos, fez transferências vultuosíssimas para Portugal. E aí duvido muito que este dinheiro tenha sido utilizado bem. Como sabe, houve, aliás, uma série de processos sociais que acabaram prescritos ou qualquer coisa assim, nunca se apurou muito bem quem é que teve a responsabilidade por Portugal ter perdido este dinheiro. Que é uma noção que por vezes não temos, que as pessoas estão a ser julgadas porque gastaram dinheiro que podia ter sido uma utilíssima contribuição para o país. E depois há áreas que obviamente sofreram com a nossa adesão. Tipicamente a agricultura, tipicamente as pescas.
E, mais uma vez, pode-se colocar a questão de saber se os governos portugueses não terão sido sempre muito acomodatícios, não terão considerado que o que vinha da Europa era suficiente para não terem que bater muito o pé. Mas, claro, mais uma vez, se calhar é mais fácil a posteriori ver as coisas do que agora. Mas, portanto, digamos, o balanço não é necessariamente todo positivo, mas ainda assim diria que era largamente positivo. E que se tivéssemos ficado à margem, provavelmente as coisas seriam muito piores e teríamos um país bastante mais atrasado. E a propósito desse balanço, é sempre bom lembrar aqui há dias o engenheiro António Guterres fez uma meia-culpa perante o país, no sentido de que ele, enquanto esteve à frente do país, não conseguiu provavelmente fazer tudo o que era necessário para Portugal, de facto, se aproximar da Europa. Se calhar outros líderes com responsabilidades noutros períodos distintos, eventualmente também poderiam fazer o mesmo com daquela forma tão clara que fez António Guterres. Também neste discurso, Durão Barroso afirmou que o desemprego é, de facto, neste momento, o principal problema que a Europa tem de combater. A Europa conseguirá conviver durante muito mais tempo com 25 milhões de desempregados no espaço... Não, porque se continuar vai ter que conviver com muito mais. O que estamos a perceber é que estamos numa escalada em que o desemprego continuará a crescer. E nas tais folhas de Excel continuará a ser uma variável olhada com alguma indiferença. E a partir de quando é que qual é o número mágico ou o número perverso, como quisermos, em que se quebra essa paz, ninguém sabe. Para soar os alarmes, não é? Mas há uma altura qualquer que isto vai acontecer seguramente. É impossível sustentar uma Europa onde ainda por cima se quer pôr em causa os alicerces daquilo que é, digamos, o apoio social do Estado, que seja possível levar muito mais longe este nível de desemprego. Pelo menos é preciso inverter o caminho no sentido de dar uma ideia de esperança às pessoas. Agora, se já é a segunda vez que cito a Amartya Sen hoje, mas acho que faz todo o sentido, até porque, olha, ele próprio é um prémio Nobel da economia, não da paz, mas se calhar também podia ser da paz, porque a paz sustenta-se na economia e quem pensa bem na economia, e seguramente é o caso do Amartya Sen. E o Amartya Sen dizia, é verdade que o Winston Churchill, mais uma vez, também ele, mobilizou a Inglaterra na base do sangue, suor e lágrimas, mas para um desígnio que é o desígnio nacional. Agora a Europa quer mobilizar as pessoas na base do sangue, suor e lágrimas para obter o equilíbrio orçamental. Não dá. Esta crise mais recente em Itália pode significar o quê? Que a expansão da democracia tem sempre um tempo muito limitado? Ou neste caso até teve efeitos positivos? Bem, digamos, é muito interessante a questão. Cuidado, não houve propriamente uma suspensão da democracia, embora eu próprio, se calhar aqui falando consigo, eu próprio falei em golpe de Estado na Itália, na nomeação do Monti, é verdade. Mostra várias coisas. É uma suspensão democrática consentida. Mais ou menos, enfim, foi bastante imposta, de facto, pelo exterior, enfim, porque na Itália chegou-se a uma situação totalmente insustentável, em grande medida por causa da existência daquele primeiro-ministro, Berlusconi, que, digamos, conseguiu, aliás, congregar em todo o mundo um sentimento geral sobre os seus malefícios. Até o Economist, que não é propriamente uma revista de esquerda, fez uma célebre capa, este homem tem que se ir embora e tal. O que é certo é que os italianos já o elegeram 3 vezes e ele agora anuncia que se vai apresentar de novo às eleições e vá-se lá saber se não consegue ser reeleito. Isto leva-nos a uma questão muito importante, que é a questão do poder dos mídia nas sociedades. O Berlusconi foi um grande protegido do antigo Partido Socialista Italiano, que era um partido bastante sui generis, como sabe, o partido do Bettino Craxi, e quando o Bettino Craxi cai, ele, perante o risco de ver o Império cair, resolve entrar na política, que é, digamos, um objetivo muito nobre. E também resolve entrar na política para evitar os processos de crime contra ele. E agora recandidata-se de novo, em grande medida, para obter outra vez a imunidade parlamentar. No meio disto, pode-se dizer que a declaração do Monti talvez pareça um pouco exagerada, só porque o Berlusconi anuncia o retiro do apoio, enfim, quando os outros partidos não dão esse sinal, ele anuncia. O que faz levantar muitas dúvidas sobre realmente o sentido da operação do Monti. Se o Monti, por exemplo, como pretendem alguns setores, quer lançar um movimento para se apresentar às novas eleições, uma vaga de fundo. Aí legitimado já.
legitimado democraticamente, já não teríamos o interregno. Se tem a expectativa de ser presidente, na medida em que o presidente napolitano vai resignar ao cargo muito em breve. Enfim, não penso que o Mário Monti esteja a abandonar totalmente a política. Aliás, o líder do partido de esquerda, Bersani, anunciou já duas coisas. Primeiro, que não apoiará um novo Monti primeiro-ministro, mas que quererá continuar a falar com o Monti. Agora, é muito interessante se eu posso aqui evocar um episódio que é muito demonstrativo de como estão as coisas na Itália e na Europa, que é a inauguração da temporada no La Scala, em Milão, que dir-se-ia é um acontecimento, digamos, social ou artístico, ou as duas coisas, mas o diretor artístico é o Daniel Barenboim, aliás, um insuspeita pessoa nessa matéria, porque é um judeu, mas é um grande maestro de Wagner, sobretudo. E este ano, como sabe, celebra-se o bicentenário do nascimento do Verdi e do Wagner ao mesmo tempo. Portanto, dois grandes génios da ópera, em estilos muito diferentes, um alemão, outro italiano. Ora bem, o La Scala, que é o mais emblemático dos teatros de ópera italianos, resolveu inaugurar como a ópera do Wagner. O que deu uma grande controvérsia em Itália, com um jornal muito sério, que é o Corriere della Sera, por exemplo, a dizer que isto era inadmissível, que era mais uma cedência aos alemães que impunham até a ópera, enquanto que o Verdi, que é o simbólico compositor do renascimento italiano da unificação, era sacrificado ao Verdi. Não deixa de ser curioso como exemplo de como as coisas são. Claro que, bom, a resposta é que ambos são génios, ambos serão tocados profusamente ao longo do ano. Mas resta a dúvida, será que na Alemanha um teatro alemão era capaz de inaugurar a temporada com o Verdi? É uma questão pertinente que fica no ar. É uma questão pertinente que fica no ar, professor. Voltando ao nosso país, hoje, também na Faculdade de Direito de Lisboa, o professor Jorge Miranda voltou a reafirmar que é indispensável a fiscalização deste orçamento para 2013, de preferência, de uma forma preventiva. Pois, eu também acho que sim, que de preferência deveria ser preventiva, mas não vai ser. Isso é claro que não vai ser. O Presidente da República terá até alguns bons argumentos para não o fazer, do ponto de vista da justificação pública, que é não atrasar a entrada em vigor do orçamento, não contribuindo para mais dificuldades nos mercados financeiros. Depois também poderá dizer que em relação a, por exemplo, eu ouvi o líder da CGTP dizer, e compreendo o pensamento dele, que ele tinha que aprender a lição do ano passado, quando o Constitucional reconheceu as inconstitucionalidades. Mas do ponto de vista dele é possível defender que o orçamento deste ano talvez não seja tão claramente inconstitucional como era o do outro ano. Isto é, o Governo foi talvez mais cuidadoso, atendeu mais à mensagem do Tribunal Constitucional. Se por acaso o desfecho das fiscalizações sucessivas que estão prometidas, das várias, não é? For um desfecho negativo, em que há um acórdão que de facto declara a inconstitucionalidade de algumas das normas, isso pode ter prejuízos graves para o país. Sabe, olha, viram com certeza outra vez à televisão vários economistas criticar ferozmente o Tribunal Constitucional, como aconteceu da última vez. Juristas pronunciar-se-ão menos, mas apoiarão em geral, suponho-se, consigo fazer profecias. Vai haver uma discussão de novo sobre o papel do Tribunal Constitucional, sobre se o direito não está a substituir a política, vai haver uma coisa destas. Mas o Tribunal vai ter outra vez seguramente o cuidado de suspender a eficácia das medidas e, portanto, deixar a manobra. O que a manobra orçamental, peço desculpa, podia ser mal interpretado só a manobra, deixar a manobra orçamental intocada. Agora, claro que a dúvida que se pode dizer, que se pode colocar, é um governo que 2 anos seguidos apresenta orçamentos inconstitucionais, se está, digamos, a cumprir o seu mandato corretamente. E claro que uma segunda declaração de inconstitucionalidade também não seria excelente para o Presidente da República, que embora tivesse razões para não a mandar, se apanhasse uma segunda declaração, enfim, ficava fragilizada a sua posição enquanto garante da Constituição. Mas todos sabemos que E isso eventualmente poderia gerar uma atitude do Presidente da República?
Presidente da República não não dá muitos sinais de ser sensível a isso. Eu recentemente assisti a uma declaração dele em que ele falava, num tom até um pouco irritado, das pessoas que passavam a vida a pressioná-lo para mandar coisas ao Tribunal Constitucional e tal. Repare que ele tem feito uma utilização escassíssima do Tribunal Constitucional. Ou seja, embora manifeste muitas vezes desencanto ou desagrado ou dúvidas quanto a uma ou outra medida, na realidade, enfim, penso que o Tribunal Constitucional nunca esteve tão sossegado quanto as Eu utilizações posso estar errado, mas preventivas. será seguramente um dos presidentes que menos tem utilizado, não é? Se Pelo não menos mesmo que menos utiliza. desde que caiu o governo Sócrates. Antes talvez não fosse exatamente assim. Estas declarações do professor Jorge Miranda foram proferidas num debate sobre a sustentabilidade do Estado Social, em que o professor Jorge Miranda defendeu que esta refundação do Estado está por trás do projeto de revisão da Constituição do PSD, aquele projeto lançado em 2010. Independentemente desta questão, é necessário ou não cortar no Estado Social, professor, para garantir a sua sustentabilidade? Repare, o Estado Social já está bastante limitado. Eu penso que quando se fala em refundação do Estado Social se quer dizer pura e simplesmente corte, não se quer dizer mais nada. Digamos, é um embrulho um pouco mais atraente para dizer que se vai cortar despesas. Será possível cortar muitas despesas? Não sei. Repare, quando falamos em despesas ligadas ao Estado Social, estamos a pensar basicamente na educação, estamos a pensar na saúde, estamos a pensar na segurança social e, se quiser, na proteção da pobreza. Será possível ainda desarmar mais a proteção da pobreza, deixar a segurança social ainda mais fragilizada, na saúde já não se terá conseguido fazer todos os cortes, todos os ganhos de eficácia possíveis, porque tem-se conseguido, gostava de assinalar isto. E na educação, qual é o projeto que se corta mais? É um projeto de voltarmos atrás no tempo, de, por exemplo, o ensino universitário voltar a ser só para elites, de fechar uma série de institutos politécnicos e de universidades e concentrar em 2, 3 ou se calhar só uma universidade. Parece-me muito difícil. Agora, a questão que me pode pôr, e que é a questão que se coloca, obviamente, é ok, mas se não há dinheiro, o que é que havemos de fazer? Uma reafetação diferente dos recursos permitia manter... Provavelmente haverá que rever todas as situações de ineficácia, embora aquele discurso sobre as gorduras do Estado, enfim, também já me parece que as obesidades já foram bastante abatidas, mas enfim, talvez ainda haja um pouco para escarafunchar. E depois, obviamente, a questão que ainda hoje foi assumida, por exemplo, na Irlanda, pelo governador do Banco da Irlanda, de modificar os prazos de reembolso, temos que rever as condições de juros, porque, digamos, realmente a única verba orçamental inquestionável é que se refere ao serviço da dívida. Todas as outras são questionáveis. O Ministério da Dívida. Deixa-nos que pensar, não é? Professor, muito obrigado pela sua presença no Grande Jornal. É sempre um prazer tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. O Parlamento Europeu vai votar o orçamento da União